esqueleto axial, com a ATM. A ATM, a classificação morfológica dela, ela compreende dois tipos de articulações sinoviais, dobradiça e deslizamento, sendo bigínglimo artrodial. No caso, ela seria gínglimo e plana. No plano sagital, ela faz depressão e elevação. Na depressão, os músculos da depressão é o digástrico, milo e eoide, gênio e eoide e pterigóide lateral. Na elevação, os músculos envolvidos é o masseter, pterigóide medial e o temporal. No plano transverso, a ATM faz o movimento de protração. Os músculos envolvidos na protração são o pterigóide lateral, masseter, temporal. Ela também faz a retração. Na retração, os músculos envolvidos são o masseter e o temporal. E ela também faz no plano transverso a lateralização. Na lateralização, os músculos envolvidos são a ação do pterigóide lateral oposto ao lado lateralizado. Pescoço. A classificação morfológica do pescoço, ela tem duas articulações. Uma é o atlanto-occipital, que seria condilar, e a outra é atlanto-axial, que seria trocóidea. O pescoço faz movimento no plano sagital. No plano sagital, ele faz flexão. Na flexão, os músculos envolvidos são o esternocleidomastoide, longo da cabeça, reto anterior da cabeça, longo do pescoço, escaleno anterior, médio e posterior. Na extensão e na hiperextensão, os músculos envolvidos são os mesmos, que seria esternocleidomastoide, fazendo uma leve extensão, o trapézio, esplênio da cabeça, semi-espinhal da cabeça, esplênio do pescoço, semi-espinhal do pescoço, eretores cervicais e profundos, suboccipital e reto posterior menor da cabeça. O pescoço no plano frontal, ele faz flexão lateral direita e esquerda. Os músculos envolvidos são o esternocleidomastoide, os escalenos anterior, médio e posterior, reto lateral da cabeça, longo do pescoço e semi-espinhal da cabeça. O pescoço no plano longitudinal, ele faz rotação lateral direita e esquerda. Os músculos envolvidos são o esternocleidomastoide, o lado contrário à rotação, escalenos anterior, médio e posterior, esplênio do pescoço, semi-espinhal do pescoço. O tronco, a classificação morfológica do tronco, ele é intervertebrais, no caso, seria das vértebras. O tronco, ele faz flexão no plano sagital. Os músculos envolvidos na flexão é o reto anterior do abdômen, grande e pequeno oblíquo, ilho pessoas e reto femoral. Na extensão e hiperextensão, os músculos envolvidos são os mesmos. Isso no plano sagital seria os interespinhosos, intertransversários, trapézio e grande dorsal. Na flexão lateral, direita e esquerda, isso no plano frontal, os músculos envolvidos são grande e pequeno oblíquo, ilho pessoas, quadrado lombar e músculos espinhais. E no plano transverso, ele faz rotação para a direita e para a esquerda. E os músculos envolvidos são grande e pequeno oblíquo, ilho pessoas e músculos espinhais. O sacro, a classificação morfológica dele é plana. O sacro só tem movimento no plano sagital, que seria a nutação e a contranutração.
O que eu achei pesquisando em livros foi que o movimento do sacro ele é involuntário, não depende de ação muscular. Já em outra literatura, eu vi que tem alguns músculos envolvidos na nutação e contranutação. A nutação seria a inclinação anterior do sacro, a base move-se para frente e o ápice para trás. E a contranutação, a base move-se posterior e superior e o ápice movimenta-se para frente. Os músculos envolvidos seriam os músculos do assoalho pélvico, o MAP, que seria o períneo, o bulbo cavernoso, isquio cavernoso, transverso superficial e profundo e esfíncter anal externo. E mais outros músculos na contranutação, seriam os músculos multifídio, o pulbo coccígeo, pulbo retal, ilho coccígeo. Agora vamos falar dos músculos apendiculares superiores, do ombro. Classificação morfológica: esferoide, plano sagital, flexão e hiperflexão. Músculos: deltoide anterior, peitoral menor. Ainda no plano sagital, faz extensão e hiperextensão. Músculos: grande dorsal e redondo maior. No plano frontal, abdução, músculos deltoide medial e supraespinal. Adução, ainda no plano frontal, músculos peitoral maior, grande dorsal e redondo maior. Rotação interna, agora no plano transverso, músculos subescapular e redondo maior. Rotação externa, também no plano transverso, músculos infraespinhal e redondo menor. Ainda no plano transverso, adução horizontal, músculos deltoide anterior, peitoral maior, corpo braquial. Ainda no transverso, abdução horizontal, deltoide médio, deltoide posterior, infraespinhal e redondo menor. A escápula ela é classificada morfologicamente como falsa. No caso, seria a articulação escápulo-torácica. No plano sagital, ela faz a elevação. A elevação da escápula, os músculos envolvidos é o trapézio superior, elevador da escápula, romboide maior e menor. A depressão da escápula no plano frontal, os músculos envolvidos são trapézio inferior, peitoral maior, latíssimo do dorso e báscula anterior. A báscula anterior, os músculos envolvidos são serrátil anterior, trapézio superior e trapézio inferior, no caso a báscula da escápula, seria esse movimento. A báscula inferior, seria esse movimento, os músculos envolvidos os romboides maior e menor e elevador da escápula. No plano frontal, a escápula faz a protração, os músculos envolvidos são o serrátil anterior, peitoral maior, e ela também faz a retração. A retração, os músculos são romboides maior e menor, trapézio e grande dorsal. No plano frontal, a escápula também faz rotação superior, os músculos envolvidos seriam o serrátil anterior, trapézio, medial e inferior, e rotação inferior, que seriam os romboides maiores e menores e levantador da escápula. Já no plano transverso, a escápula faz rotação lateral, os músculos envolvidos seriam serrátil anterior, trapézio, posição medial e inferior e rotação medial. Os músculos seriam o romboide maior e menor e levantador da escápula. O cotovelo é classificado morfologicamente como gímeo, no caso. O cotovelo ele só faz movimento no plano sagital, seria flexão, os músculos da flexão seriam o bíceps braquial, o braquial,
o bráquio radial e o pronador redondo, e faz a extensão. Os músculos do plano sagital. Os músculos da extensão seria o tríceps braquial e o ampônio. Vamos para a articulação radioulnar. A articulação radioulnar é do tipo trocoide, no caso. A articulação radioulnar ela só tem movimento no plano transverso, que seria, no caso, a supinação. A supinação, os músculos envolvidos são o pronador quadrado, e a pronação. A pronação, o músculo envolvido é o pronador redondo. O punho, classificação morfológica condilar. No plano sagital, o punho faz flexão. Os músculos da flexão é o flexor radial do carpo, palmar longo, flexor ulnar do carpo, flexor superficial dos dedos e flexor profundo dos dedos. Extensão, os músculos da extensão, extensor dos dedos, extensor ulnar do carpo, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo e hiperextensão. Na hiperextensão, os músculos são extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo e extensor ulnar do carpo. O punho, no plano frontal, ele tem movimento de desvio radial. Os músculos envolvidos seriam o flexor radial do carpo, extensor radial longo do carpo e também o desvio ulnar. Os músculos do desvio ulnar seriam o flexor ulnar do carpo e extensor ulnar do carpo. Desvio radial, desvio ulnar. Os dedos, a articulação metacarpo-falangiana. A classificação morfológica dela é do tipo plana. No plano sagital, os movimentos são de flexão. Os músculos que fazem a flexão, os flexores superficiais dos dedos, lumbricais e flexor curto do polegar. Na extensão, os músculos que fazem a extensão, extensor dos dedos, extensor index, extensor do dedo mínimo, extensor longo e curto do polegar. No plano frontal, ele tem a articulação tem abdução. Os músculos envolvidos são interósseo dorsal, abdutor do dedo mínimo e a adução. A adução, os músculos envolvidos são interósseo palmar e extensor index. A articulação interfalangiana. Ela é classificada morfologicamente como gínglimo. Ela tem movimento no plano sagital, que seria flexão. Os músculos envolvidos são flexor superficial e profundo dos dedos e a extensão. Os músculos da extensão, extensor dos dedos, extensor index, extensor do mínimo e os lumbricais. Polegar é atípico. Classificação morfológica, selar. No plano sagital, faz abdução. O músculo flexor longo dos dedos, abdutor do polegar. Ainda no sagital, faz adução, extensor curto polegar, flexor longo e curto do polegar e abdutor polegar. E ainda no sagital faz oposição, oponente do polegar, o músculo. No plano frontal, flexão, músculo flexor longo e curto do polegar e adutor do polegar. Extensão, músculo extensor longo e curto do polegar. No transverso, rotação lateral e rotação medial.
abdutor curto do polegar, músculo, flexor curto do polegar, oponente do polegar, adutor do polegar. Agora vamos para os músculos apendiculares inferior, começando pela pelvis. A pelvis, a classificação morfológica, ela é de sínfises fibrocartilagem. No plano sagital, a pelvis faz antroversão, os músculos da antroversão, ilho costal lombar, quadrado lombar e paravertebrais lombares. E na retroversão, os músculos são glúteo máximo, semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, porção longa, adutor magno, reto abdominal, oblíquo, transverso e pessoas menor. A pelvis, no plano frontal, ela faz elevação. A elevação, os músculos é o quadrado lombar e faz a depressão. Na depressão, o músculo envolvido é o glúteo médio. E a inclinação. Na inclinação, os músculos envolvidos são os adutores, magno, longo, curto, grácil e pectíneo. Movimento da pelvis no plano transverso. Ela faz rotação posterior para a direita e rotação inferior para a esquerda. Os músculos envolvidos são os rotadores internos do quadril, da perna de apoio, glúteo máximo, tensor da face lata, semimembranoso e semitendinoso. E também faz rotação inferior para a direita e rotação inferior para a esquerda. Os músculos envolvidos, rotadores externos da perna de apoio, glúteo máximo, piramidal, os gêmeos, superior e inferior, obturador interno e externo, quadrado femoral e bíceps femoral. Quadril. A classificação morfológica do quadril é do tipo esferoide. No plano sagital, o quadril faz flexão. Os movimentos na flexão é o glúteo mínimo, fibras anteriores, tensor da face lata, sartório, reto femoral, ilíaco, pessoas maior, pessoas menor e pectíneo. E também faz a extensão. Na extensão, no plano sagital, os músculos envolvidos são glúteo máximo, bíceps femoral, semitendinoso e também faz a hiperextensão. Na hiperextensão, no plano sagital, os músculos são glúteo máximo, bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. No plano frontal, ele faz a abdução. Na abdução, os músculos são glúteo médio, glúteo mínimo, piriforme, tensor da face lata e sartório. E também faz adução no plano frontal. Adução, quadrado femoral, grácil, pectíneo, adutor longo, adutor curto, adutor magno. No plano transverso, o quadril faz rotação medial. Rotação medial, os músculos são glúteo médio, glúteo mínimo, tensor da face lata e vasto lateral. E também faz no plano transverso rotação lateral. Na rotação lateral, os músculos são glúteo máximo, piriforme, gêmeo superior e inferior, obturador interno, obturador externo, quadrado femoral, sartório, ilíaco, pessoas maior, pessoas menor, vasto lateral e bíceps femoral. No plano transverso, o quadril faz a adução horizontal. Os músculos são o grácil, adutor longo e curto, adutor magno e pectíneo, e faz a abdução horizontal no plano transverso, sendo os músculos piriforme, obturador externo e interno, gêmeo superior e inferior, quadrado da coxa, glúteo médio, sartório, tensor da face lata e glúteo mínimo. Joelho, classificação morfológica, gíngulo. No plano sagital, faz flexão. Músculos, bíceps femoral, semitendino, semimembranáceo, grácil, poplíteo, gastrocnêmios medial, gastrocnêmio lateral. Ainda no plano sagital, faz extensão. Músculo, quadríceps. No plano transverso, rotação medial,
músculo sartório, semitendíneo, semimembranáceo, grácil, poplíteo e ainda no plano transverso, rotação lateral, músculo tensor da face lata. Tornozelo, classificação morfológica, gíneo. No plano sagital, movimento flexão plantar. Músculo, gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral e sólido. Ainda no plano sagital, dorsiflexão. Músculos, tibial anterior, extensor longo do hálux. Pé, subtalar. Classificação morfológica, plana ou deslizamento modificado. No plano frontal, inversão. Músculos, tibial anterior, extensor longo do hálux, tibial posterior. Ainda no plano frontal, eversão. Músculos, fibular terceiro, fibular longo e fibular curto. Metatarsofalangiana, classificação morfológica, condilar. No plano sagital, ele faz flexão, os músculos da flexão, abdutor do hálux, flexor curto do hálux, flexor curto do mínimo, flexor curto dos dedos, quadrado plantar, lumbricais, interósseos plantares, e faz a extensão. Músculos da extensão, extensor curto dos dedos, extensor curto do hálux. No plano frontal, ele faz a abdução, os músculos da abdução, abdutor do hálux, abdutor do mínimo, interósseos dorsais, e a adução, músculos da adução, adutor do hálux, oponente do mínimo e interósseos plantares.